Instagram, do YouTube, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. O pessoal do Meet, a Sofia, a Maria Oliveira, a Silvana, a Dorinha, a Raquel, a Cida, a Deise, o Daniel, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. A música que a gente ouviu, né, a gente já tinha ouvido uma vez, é Kemily, acho que é Kemily Santos o nome dela. O nome da música é Eliseu, né, uma música novinha, aí faz nem um mês que essa música foi lançada, muito boa, né. Hoje a gente vai falar sobre a morte de Eliseu. Vamos finalizar a história de Eliseu, uau. A gente se despede desse profeta, né, Eliseu. Grandes coisas, né, Deus fez, né, por meio desse homem, uau. E a gente vai começar a conhecer outros profetas. A gente já está chegando ali no momento em que entra Jonas na história, gente. A gente já está bem pertinho aí. A gente vai conhecer Jonas, profeta Jonas lá de Nínive, sabe? A gente vai conhecer ele já já. Vamos ler o livro dele, entender ali o que aconteceu que ele não queria pregar para Nínive. Já estamos chegando nele. Uau! No próximo reinado já é o tempo ali histórico de Jonas, gente. No reinado do filho de Amazias. Uau, a gente já está em Amazias, hein? Então a gente já está ali no reinado de Amazias, no reino sul, a gente lembra? Lá no reino norte está Jeoás, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai entrar no reinado de Jeroboão II, lá no reino norte. E lá no reino sul a gente vai entrar no reinado ali do filho de Amazias, Uzias. Então, durante esses reinados de Jeroboão II e de Uzias, entram os profetas Jonas, o Jonas do livro de Jonas, tá? Da baleia. Então, o Jonas. Entra Amós, tá? Que tem o livro de Amós. Entra Oséias, do livro de Oséias. E entra, uau, Isaías. Eu tô muito animada, muito ansiosa pra gente falar de Isaías, gente. Caramba, Isaías é extraordinário. E a gente já tá chegando nesses profetas, gente. Caramba. Uau, a Silvana falou que assistiu metade do seminário ontem, né? Eu fiz já um seminário sobre Jonas, né? Tem um amigo meu que ele é professor bíblico e ele tinha me chamado para dar uma aula para os alunos dele, né? E eu escolhi falar sobre Jonas. Aí eu falei, em uma aula só, o livro inteiro de Jonas, amém. E acabou ficando como seminário lá nas redes sociais. Amém. A gente vai falar com mais tempo aqui na nossa aula, né? Não vai ser um rapidinho igual foi lá quando eu dei para eles, que foi uma aula só, eu falei o livro inteiro de Jonas, né? Mas aqui vai ser mais, a gente vai falar com mais detalhes, né? Eu vou explicar historicamente por que Jonas tinha tanta dificuldade em pregar para Nínive. Qual era o problema ali, né? E a gente vai entender isso, né? A gente vai começar a entender também um pouquinho a mente de Jonas, né? Por que Jonas tinha tanta implicância com Nínive, né? Jonas preferia morrer a pregar a salvação de Nínive. Jonas falava, não, eu morro, prefiro morrer do que ver esse povo salvo. Era esse o nível de Jonas. E a gente vai entender por que isso, né? Porque ele preferia morrer a ver aquele povo salvo, né? Então, uau, a gente vai falar sobre Jonas, vamos falar sobre Amós, vamos falar sobre Oséias, vamos falar sobre Isaías, tá? Então já estamos chegando, gente, glória a Deus, estamos caminhando aí, a paz, Adriano, estamos caminhando aí, glória a Deus, amém, 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 amém. Antes de começar hoje a fazer a oração, eu dormi lá na casa da minha mãe, vocês viram, né? Na terça-feira, no dia que eu dei a aula lá da casa da minha mãe, eu dormi lá na casa da minha mãe. E eu dei a aula na terça-feira, dormi lá na casa da minha mãe. E de madrugada, né, minha mãe começou a fazer uns gemidos. Aí eu fui olhar assim pra ver se ela tava passando mal, né? E ela falou, não, não. E eu falei, mãe, você tá bem? E ela falou, Bruna, dorme comigo. Eu tava dormindo, eu não tava dormindo na cama com ela, eu tava dormindo num colchão, né, a parte. Ela falou, dorme comigo. Eu falei, por quê, mas você tá bem? O que aconteceu? Ela falou, eu falei, é pesadelo? Ela falou, não, eu senti como se uma coisa quisesse, né, me abraçar, assim, me tomar. Aí eu orei sobre ela e dormi lá, né, com ela na cama. E ela, graças a Deus, não teve mais. Aí no outro dia, ela tava meio com medo de contar um dia antes o que aconteceu, né? No outro dia, quando a gente acordou ali, amanheceu, ela falou pra mim, ela falou que depois que eu fui dormir lá na cama com ela não teve mais. Aí ela falou, depois você veio dormir aqui comigo na cama, eu não tive mais o pesadelo, porque tinha um anjo do meu lado, né? A minha família às vezes fica falando que eu tenho muita intimidade com Deus. Eles ficam falando assim, igual minha irmã vai viajar, ela falou, Bruna, você ora pra Deus que você tem mais poder do que eu. Ela falando assim, eu falei, Gabi, eu não tenho poder nenhum, Gabi, quem tem poder é Deus, mas eu oro. Aí eles sempre falam isso, minha mãe é a mesma coisa. Aí minha mãe falou, eu tinha um anjinho do meu lado, né, por isso que eu dormi bem. E eu falei algo pra ela, gente.
Às vezes a gente pensa que porque a gente aceitou a Cristo, a gente acha que a gente está com Deus. E isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, né, eu fiz um culto, faz acho que uns 2, 3 anos. Eu fiz um culto, tava ela, minha sogra, um monte de gente. E eles não... Gente, minha sogra é espírita, né? Minha mãe era católica, tudo. E foi a primeira vez que eles ouviram, eu expliquei, né, qual a importância de reconhecer Cristo como seu Salvador, de renascer em Cristo, né? Depois que eu expliquei tudo, né, eu achei muito engraçado. Tava todo mundo sentado, eu falei, alguém quer, gente, reconhecer publicamente que quer Cristo? Alguém quer dizer publicamente para o inferno ouvir que você quer Cristo nesse momento? Eu já falei da importância, né? Ficou todo mundo quietinho. E eu torcendo para minha família levantar, para minha sogra levantar, e todo mundo quietinho. Aí minha irmã falou, eu vou, depois do que ela falou, eu não quero morrer desse jeito não. E minha irmã levantou falando isso. Aí eu falei, amém. Alguém mais? Aí minha mãe falou, eu também, não quero morrer assim não. E levantou. Aí minha sogra ficou com vergonha, mas depois no intervalo ela falou, Bruna, ainda dá tempo? Eu ainda posso? Ou eu perdi, porque não tinha levantado na hora? Eu falei, enquanto há vida há tempo, sogra. Enquanto você estiver viva ainda dá tempo. Eu falei, você quer agora? Ela falou, quero. Então, gente, uau, foi algo extraordinário que aconteceu. Quando ela reconheceu, ela foi repetindo comigo, participou da Santa Ceia depois ali, porque eu falei pra ela, falei, gente, me desculpa, mas se você não nascer em Cristo, não tiver parte com Cristo, você não vai comer do corpo dele e vai beber do sangue dele, porque isso vai ser para sua condenação. Como que você vai participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, se você não tem parte com ele? É chacota que você está fazendo com o sofrimento de Cristo. E eu falei tudo isso. E elas, então, tanto que minha sogra, no intervalo, antes da Santa Ceia, ela reconheceu a Cristo, né? Então, gente, o que acontece? Depois disso, elas não passaram a ter uma vida de busca. Acabou. E foi passando o tempo, né? E eu incentivando, vamos estudar, assiste as aulas, né? Tem que aprender mais. Não parou aí, né? Se não der uma continuidade, a casa vai ficar vazia, né? Essa é a questão. Tem que encher a casa, né? Senão a casa vai ficar vazia. Ainda o Espírito Santo, né? Não tá aí. E mesmo que você seja batizado com o Espírito Santo, se você não permanecer em santidade, se não permanecer em obediência, ele vai embora, né? Essa é a questão. E a casa fica vazia. E aquele demônio que estava antes vai voltar, ver a casa vazia, vai chamar mais 7. Cada um deles. Né? E eu falava isso. E, gente, nenhuma delas deu continuidade. Nenhuma, não é só uma, nenhuma delas. E eu falei até pra vocês, um certo dia na casa da minha irmã, ela pôs o filho dela numa escola católica, né? E lá nessa escola católica eles ficam passando uma santa por casa uma semana, sabe? Ela vai pra casa de cada pessoa uma semana lá. E foi pra casa dela. E então, eu tava lá, minha mãe tava lá, e ela pôs a santa lá na mesa e falou, vem, Henrique, chegou o horário que a gente tem que rezar pra santa. E aí elas falaram, Bruna, vem. Eu falei, eu não vou participar disso. Eu falei, não vou. Eu falei, eu só oro pra Deus e Jesus. O único que eu oro pra interceder por mim é Jesus, senão é Deus mesmo. Espírito Santo, Deus e Jesus. É o único que intercede por mim. Eu falei, não. Aí, se não é direto com Deus, o único que intercede por mim é Jesus. Aí eu falei, não vou orar. Aí, nisso, o meu afilhado falou, mas, madrinha, por que você não vem, madrinha? Aí a minha mãe falou, não é a religião dela. Aí a minha irmã falou assim, mas não é a nossa também. Aí, então, né, eu falei, pô, se não é a sua, por que você está fazendo, então? Se fosse uma imagem de Exu e uma oração de Exu, você ia fazer? Ai, credo, não. Se chegasse pra você aquelas imagens cheias de coisa assim no rosto, lá, e uma oração lá pra Pombagira, não sei o que, você ia fazer? Não. E qual a diferença de estar fazendo oração pra essa santa? Aí, né, eu, gente, não fui, não participei. E eu falei isso. E eles orando lá pra santa, né? A minha sogra voltou a buscar o espiritismo também, né? Só que eles falam, eu continuo com Deus, porque eu aceitei a Cristo. Eu aceitei a Cristo, eu continuo com Deus, tenho parte com Deus, eu oro todo dia, eu busco, né?
Igual minha mãe vai e antes da gente dormir, nesse dia que ela teve isso, ela orou. Ela sentou na cama, eu não orei, eu deitei e dormi. Eu deitei assim na cama e fui dormir. Ela falou, ai, peraí que eu vou orar. Ela ajoelhou, gente, e orou. E ela passou mal. E foi no dia que eu tinha feito a aula lá na casa dela. E eu falei, tem um porquê. Porque eu fiz a aula na sua casa. Né? Então já teve uma abertura ali, eu fiz. Se um dia eu fizesse a aula lá na casa da minha sogra, é a mesma coisa, gente. Porque é uma abertura, né? Imagina o tanto de gente que está aqui assistindo, né? O universo que está aqui, o exército de Deus que está aqui, não porque eu sou boa, não porque eu sou santa, mas porque eu falo dele. Porque eu falo de Deus, porque eu falo de Jesus. Então imagina espiritualmente isso daí, né? Então eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, você tem que entender que não acaba no aceitar a Cristo. Não acaba no reconhecer publicamente a Cristo. É preciso dar uma continuidade. Porque senão o Espírito Santo vai embora e a casa fica vazia. E aquele demônio que estava antes volta. Eu falei, às vezes a pessoa acha que está com Deus porque tudo vai bem. Porque ela nunca caiu endemoniada. Eu falei, mas na verdade está cheio de demônio. Só que nem todo demônio fica manifestando. Nem todo demônio manifesta. Tem demônio, gente, que tá tomando cafezinho de boa. Sério. Tem um pastor que uma vez falou que ele entrou numa casa, gente. O cara tava tão sentado na mesa, tomando cafezinho, o cara tomando cafezinho. Aí, quando ele entrou, aí mudou a voz do cara. Era um demônio tomando cafezinho, gente. De boa. Você não dizia que ali tinha um demônio. E essa é a questão. As pessoas acham, eu não tenho demônio nenhum porque não manifesta. Mas não quer dizer que você não tem demônio nenhum porque não manifesta. Nem todo demônio manifesta. E eu comecei a falar, eu fui bem dura com a minha mãe, comecei a falar isso pra ela. E eu falei pra ela, falei assim, é preciso mudar. É preciso mudar. E eu ainda até falei sobre isso. Eu falei assim, houve um tempo de Israel que eles adoravam a Deus, no nome de Deus, no nome verdadeiro que Deus se apresentou a Moisés. Mas eles adoravam errado. Adoravam se curvando para um bezerro de ouro. E Deus abominava as orações deles. E eu comecei a falar seriamente para ela essas coisas. Comecei a falar sinceramente. E eu disse para ela. Aí ela falou assim, não, eu amo louvar. Como se isso fosse provar que você tá com Deus, porque você tá cantando músicas de Deus. E eu disse para ela uma coisa. Eu já vi demônio louvando. Sério, gente. Eu vi já uma pessoa, um cara, que ele tava com um demônio dentro dele, fumando crack. O cara fumando crack, com o olho vermelho, que já tinha usado maconha, um monte de coisa, com um demônio dentro dele, com uma voz alterada, e ele estava cantando uma música para Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente pensa, eu tô na igreja todo dia. Lá no Novo Testamento, Jesus, lá em Apocalipse, existe uma carta de Jesus para uma igreja. Uma igreja que ele diz que não está lá dentro. Ele fala, eu estou aqui à porta, aqui fora, e eu estou batendo. Se vocês não me deixarem entrar, vocês vão perder a coroa de vocês. Então vai muito além do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que eu louvar significa que eu estou com Deus. Eu orar significa que eu estou com Deus. Eu ir à igreja significa que eu estou com Deus. Não. Não. Eu dei aqui o exemplo de cada coisa, que é não. Não. Porque Deus diz, ou você é frio, ou você é quente. Não existe morno para ele. O que é morno, Deus vomita. Então, ou você é dele e faz tudo certinho, obedece a ele. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer para obedecer a ele. Então vai ler a palavra, vai estudar. Porque tem gente achando que está obedecendo a Deus e não sabe nem o que ele quer. Nunca leu a palavra. Como que você vai obedecer aquele que você não conhece? Como que eu vou saber o que a pessoa gosta se eu não tenho intimidade com ela? Como eu vou saber sua cor favorita se eu não te conheço? E é isso com Deus, né? Então a gente tem que ter esse temor. Porque eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, é por isso. Por pessoas que não estão com Deus deduzirem que estão, se sentirem seguras ao ponto de acharem que estão e viverem uma vida aparentemente tranquila, porque nada acontece,
E essas pessoas falam, ah, eu tô com Deus. Ai, aquele evangélico ali é que não tá com Deus, que ele tá com doença, tá com não sei o quê, né? E eu falei, por causa disso, muitos vão se perder. E é por isso que Jesus fala, quando ele voltar, ele vai separar uma parte e essa parte vai falar, mas por quê? Eu pregava em teu nome, eu ensinava a Bíblia, eu obedecia, eu fiz tudo direito. E Jesus vai falar, eu não tenho parte com vocês. E é por isso. A gente precisa ter temor, a gente precisa, né, ter reverência, a gente precisa saber quem Deus é para saber do que Ele gosta. Como que eu vou tentar agradar e obedecer a alguém que eu não conheço? Né? Eu preciso conhecer Ele para saber do que Ele gosta, do que Ele não gosta. Se eu conhecer a Deus, eu vou saber o que Ele abomina. Então, eu não vou fazer o que Ele abomina. Mas se eu não leio a palavra, eu não estudo, não vou à igreja, não faço nada, aí eu tô aqui adorando uma imagem, orando para uma imagem, e a Bíblia diz claramente que Deus abomina quem faz isso. E a pessoa achando que tá com Deus. Não tá com Deus. Não tá. Que Deus é esse que essa pessoa tá? Não tá com Deus, não. Igual eu vejo gente falando que tá com Deus porque tá indo tudo bem na vida dela, a vida dela tá prosperando, a vida dela tá evoluindo, vai todo domingo pra igreja, vai toda semana pra igreja, né? Tudo dando certo. Ah, tô com Deus. Mas o coração tá cheio de rancor, de raiva, de ódio, falando que vai se vingar de não sei o que, vai fazer não sei o que pra não sei quem. Imagina que Deus é esse que tá com essa pessoa? Tá não, tá com Deus não, filho, você tá com outra coisa. Né? E a gente tem que entender isso. Significa que eu sou santa? Significa que eu sou perfeita? Não. Hoje mesmo eu pequei. Falei o que não devia ter falado. Hoje mesmo eu pequei. E eu tenho consciência disso, eu pequei. Eu falei demais, minha boca é grande. E eu falei demais. E, gente, é assim. A vida do cristão não é não pecar, mas é reconhecer, se arrepender e falar, Deus, eu preciso mudar. Deus, me ajuda com a minha boca grande. É essa a questão do cristão. É saber reconhecer e tentar mudar. Né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que tentar mudar. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados através da obediência. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais perfeita eu me torno. Uau! Mais Deus me aperfeiçoa pela obediência. Se eu obedecer Ele está me tornando perfeito. Imperfeição. Uau! Amém. Então, gente, agora eu vou orar. Eu queria falar sobre isso, né? Minha mãe ficou ali morrendo de medo. Eu já falei pra vocês também, né? Às vezes eu falei esses dias isso pra minha cunhada, pro meu cunhado. Ah, é oportunidade, gente. Quando eu tenho oportunidade de pregar, eu prego. E se é pra pregar coisa também, é porque às vezes as pessoas só querem ficar pregando coisa boa, né? Ah, você tem que pregar também o que é verdade. Tem coisa ruim que tem que pregar, gente. É assim. E teve uma vez que eu tava falando, né, com minha cunhada, com meu cunhado esses dias, né? Eles estavam falando e a gente falou sobre a morte. Falei, é meu gancho falar sobre a morte. E eu falei, a gente fica achando que quando todo mundo morre, todo mundo descansa. Todo mundo pensa isso, não é? Quando uma pessoa se mata, por que ela se mata? Porque ela acha que ela vai descansar. Todo mundo acha isso. Ah, quando eu morrer eu descanso. Quando eu morrer eu descanso. Mas a gente vai ver, a Bíblia diz que existem 2 lugares. Um é de descanso, o outro não. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo descansam. Se a pessoa morreu em Cristo, essa vai descansar. Mas e quem não morreu em Cristo? A Bíblia diz que ela vai para o inferno. Que inferno? Aquele lago de fogo e enxofre? Não. É outro, gente. Até que o lago de fogo e enxofre venha. Ela vai ficar como se fosse, gente, sabe, num looping, num lugar aí, sabe, numa realidade alternativa, como se fosse isso. Vivendo um tormento. É isso. E a pessoa fica desse jeito, gente, até que Cristo venha. Tá? E a Bíblia diz isso. Aí quando Cristo vier, essa pessoa vai ser chamada desse lugar que ela tá. Desse inferno aí que não para, né? Desse tormento dela. Ela não vai descansar, não. O ímpio não descansa, não. O ímpio fica lá no tormento dele. Aí ele é chamado desse tormento e vai ser julgado. Aí ele vai pro lago de fogo e de enxofre. E eu já dei até exemplo disso pra vocês, né? Teve uma vez que eu morava lá em Ferraz ainda, teve um menino jovem que ele morreu na minha rua. E ele corria de um outro menino. O outro menino atirando nele, ele correndo.
E teve um dia que eu tava voltando da faculdade e eu tava com um amigo meu, né? E eu olhei e vi, gente, um menino correndo. Aquele menino que morreu. E ele era um vulto branco, sabe? E eu vi ele correndo assim. E o meu amigo falou, você tá vendo também ou só eu tô vendo? Eu falei, tô vendo. E a gente viu ele correndo. E ele ficava correndo, gente. E o que eu falei? Foi engraçado. Ele tava assim. Na vida, ele tava correndo desesperado e o outro atrás atirando. Deve ser o tormento dele, entendeu? Deve ser o tormento dele. Ele deve estar correndo lá e o outro atirando é o tormento dele. Tem uma outra até. Ai, gente, peraí que o Facebook, meu celular tá muito ruim esse celular. Ele tá com vida própria. Peraí. Ele fica se mexendo sozinho, fazendo um monte de coisa sozinho, gente. Espera rapidinho. Ah, voltou. Então, eu lembro que eu falei uma vez pra vocês, tem uma amiga da minha mãe, e minha mãe veio me perguntar isso um dia, ela ficou com uma dúvida, né, e falou, Bruna, tem uma colega minha que ela brigava muito com a sogra dela. Brigava muito, muito mesmo. E quando elas brigavam, a sogra pegava as panelas e começava a bater. Um monte de panela na casa. E a mulher morreu. E as panelas ficam se batendo. Sozinha. E ela falou, o que você acha que é isso? Aí eu falei, pode ser, gente. O inferno dessa mulher. Não sei. Pode ser. Pode ser demônio? Pode. Ou pode ser também o inferno dessa mulher. Não sei. Né? Aí eu falei, e o mais engraçado, o mais triste, é que não adianta ela mandar alguém lá orar na casa dela. Porque eu já vi isso, né? Ai, ora na minha casa. Sabe aquelas casas que tem coisa assim, né? Tem coisas, uns negócios, manifestação nas casas, não sei o quê. Aí você chama a gente pra ir orar lá, né? Não adianta, a Bíblia diz que a casa amaldiçoada, ela é amaldiçoada por causa do ímpio que mora nela. Então, o ímpio tem que se converter. Só ele pode quebrar a maldição que está dentro da casa dele. Não adianta outro ir orar lá dentro. Aí minha mãe falou isso, eu falei assim, pode ser. Pode ser a sogra dela fazendo aqueles barulhos, sim. Não que ela está vendo, porque assim, o espiritismo entende? Que há realmente, né, esse mundo, só que a pessoa te vê. O morto te vê e você vê o morto. Só que a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós não podemos ver o morto e o morto não pode nos ver. A Bíblia diz que o lugar onde ele está, eu não posso ir agora, só na hora da minha morte. E o lugar onde eu estou, ele não pode vir. E é isso. Então ela deve estar realmente lá no mundo dela, né, no tormento dela ali, mas ela não está fazendo para provocar a outra, né? Ela está fazendo porque é o tormento dela. Ou às vezes o negócio é com ela, o problema é com ela e é algum demônio querendo provocar ela, né? De duas uma. Ou é algum demônio com relação a ela, ou realmente é o tormento da mulher ali, o inferno da mulher. Mas isso é quebrado. A Bíblia diz que a maldição é quebrada quando o ímpio ele se converte, né? Que a Bíblia diz que há maldição na casa do ímpio. Mas essa maldição é quebrada se o ímpio se converte, né? Então é isso, a gente tem que ter muito temor, né? Muito cuidado, né? A gente tem que pensar em todas essas coisas, né? Para considerar realmente, né? Considerar realmente o que a gente quer. Né? A questão não é o que eu quero agora. Tem uma história que um pastor pergunta para o rapaz. O pastor fala assim, o que você quer para o futuro? E o rapaz fala, a paz, Wanderlúcia, amém. E o rapaz fala, para o meu futuro, eu quero fazer faculdade. E ele fala, e o que mais? Eu quero casar. E o que mais? E ter filhos, e o que mais? Ter netos. E o que mais? Envelhecer. E o que mais? Morrer. E o que mais? E o menino fica parado assim, olhando. Como assim? Eu vou morrer. Então, e o que mais? O que você quer depois da morte? Uma vida de tormento ou uma vida de recompensas e paz e justiça? Aí ele pergunta isso pro rapaz e ele fala, então é melhor você pensar a sua vida de novo. Uau, e é nesse nível que eu tô falando agora. O que você quer, mas não para essa vida que é passageira. O que são 100 anos vividos, bem vividos, né? Chegar a 100 anos é um milagre, né? Mas o que são 100 anos vividos nessa terra para uma eternidade?
né? O que você quer além dessa vida? O que você quer além da sua morte? Tormento, sofrimento, lago de fogo e de enxofre, o que você quer? Né? Então, amém, gente. Amém, amém. Deixa eu começar a aula, amém. A gente já ficou 40 minutos falando no Meet, a gente conversou pra caramba e agora eu senti isso no meu coração de falar essas coisas, amém. Glória a Deus, amém. É importante também, né? Tem uma pregação, eu não lembro o nome, gente, mas tem uma pregação que houve de um homem e ele diz que a igreja estava cheia e ele começou a pregar isso que eu tô pregando. Ele começou a falar sobre isso, sobre inferno, sobre o que a pessoa quer no pós-morte dela, sobre como a pessoa quer viver após a morte dela. E, gente, falou que as pessoas ficaram tão atordoadas pelo que ele dizia, com tanto medo, que as pessoas começaram a se agarrar às pilastras da igreja. E as pessoas gritavam, não, ai, Jesus, e com medo. E é isso, gente. A gente tem que ter temor, mas um temor que nos faça agir em obediência, pra gente ser salvo, né? Porque só o medo não vai salvar ninguém, não, né? A gente precisa ter obediência. Amém. Amém. A servidão de Deus, a servidão de Cristo é leve, né? A servidão do mundo é pesada, né? E a gente vai sentir o peso dela quando morrer e não descansar. Quando chegar o grande dia, Jesus voltar, e em vez de você recolher bons frutos, em vez de você recolher boas coisas, você for lançado no lago de fogo e de enxofre. E a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre é eterno. A Bíblia diz que é um ranger de dentes sem parar. A Bíblia diz que as pessoas quererão ter ido ao céu. As pessoas se arrependerão do que fizeram. E vão estar lá com consciência, porque a Bíblia diz que a nossa consciência vai retornar. Eu vou ser ressuscitada com minha consciência. Eu sei o que eu fiz na minha vida. E eles vão saber o que eles fizeram para estar lá. E a Bíblia diz que eles vão se arrepender. Mas já é tarde demais. Então, amém, gente. Eu vou orar agora e a gente vai começar, então, a falar sobre o reinado de Amazias. A gente vai falar sobre Amazias, depois a gente vai falar sobre a morte de Eliseu, tá? Então, amém. Gente, a gente já tá chegando nos profetas que eu acabei de falar, né? Depois de Amazias, quem começa a reinar é o filho dele, Uzias. Depois de Jeoás, quem começa a reinar é Jeroboão II, o filho de Jeoás, né? O quarto da descendência ali de Jeú. E durante o reinado deles, são levantados os profetas Jonas, de Nínive lá, da baleia, né? Amós, Oséias e Isaías. Então, a gente já está chegando nesses profetas aí. Uau, glória a Deus, amém. Então, eu vou orar agora e a gente começa a falar sobre a aula de hoje aí, amém, gente. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, amém. Meu Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, que o Senhor manifeste a Tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, que o Senhor venha a tocar no coração, na mente das pessoas, meu Deus, que ouvem a Tua palavra, por meio desta aula, Senhor, amém, que essas pessoas sejam convencidas do Teu santo poder, sejam convencidas, meu Deus, de que não há outro lugar para te conhecer, não há outro caminho senão através de Cristo. E Cristo é a palavra, Pai. Ele nos deixou o evangelho dele. Então que venhamos a conhecê-lo, Pai, que venhamos a buscá-lo, que venhamos, meu Deus, a conhecer o verdadeiro caminho, que venhamos a andar em obediência, porque a tua palavra diz, Pai, que nós devemos obediência, Pai. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, se satisfaz com a obediência e não com o sacrifício. Então, amém, Deus, que venhamos a ter isso em mente, Senhor. Amém. Meu Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque nós somos pecadores. Nós reconhecemos, Pai, a nossa condição de pó. Nós pecamos, Pai, involuntariamente, nós pecamos, nós nos deixamos levar e por isso nós te pedimos perdão, Pai. Nos ajuda a sermos melhores, Pai. Nos ajuda a andarmos em obediência, nos ajuda a te servir, Pai. Nos transforma, Pai. Nos torna, meu Deus, pessoas melhores, Pai, que o Senhor venha com o teu poder transformador sobre cada um de nós, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua santidade, nós precisamos que o Senhor nos purifique, porque, meu Deus, nós precisamos ser limpos da nossa imundície, Pai. Nós somos sujos, Senhor, mas no Senhor, meu Deus, há a purificação, a limpeza, então nos limpa, Pai.
com as suas águas, Pai. Nos purifica, Senhor, amém. Nos ensina os teus caminhos, Pai. Nos ensina a tua verdade, Senhor. Que o Senhor venha com a tua luz, Pai, ilumine o caminho, para que nós saibamos para onde ir. Porque se nós, meu Deus, reconhecermos a tua voz, a tua luz, soubermos o caminho, nós não nos desviaremos dele, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós teremos prazer em andar, meu Deus, onde o Senhor quiser que nós andemos, ainda que seja o vale da sombra da morte. Contigo, Pai, nós nada temeremos. Porque, meu Deus, o Senhor, Pai, é a nossa fortaleza, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, sempre presente, Pai. E nós te agradecemos por isso, por nunca ter nos abandonado, Pai. Ainda que mereçamos, Pai, pelo Senhor não nos ter retribuído segundo os nossos pecados, Pai. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada porque não é por quem nós somos, mas sim por quem tu és, Pai. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Meu Deus, nós te amamos, nós entregamos a ti as nossas vidas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos está em suas mãos, Pai. Amém. Nós temos prazer em ti. Nós temos prazer no teu reino, Deus. Nós ansiamos pelo reino de justiça e de paz de Cristo, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, com o teu exército e acampe ao nosso redor. Que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o ataque do maligno, Pai. Maior é o Senhor que conosco está, Pai. Amém. Meu Deus, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigada, Deus, pelo alimento de cada dia. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como já é cumprida nos céus, Pai. Amém. Nós temos prazer em ti, Pai. Prazer na tua palavra. E nós ansiamos pelo dia em que contemplaremos a tua face. Nos ensina cada vez mais de ti, porque nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos te conhecer não só como Deus, mas também como Pai. Obrigada, Deus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? A gente lembra que Jeú virou rei lá no Reino Norte e Deus não se agradou de Jeú. Lembra? Caramba. Jeú, ele destruiu os altares de Baal, né? Matou os adoradores de Baal, mas Jeú deixou os bezerros de ouro e continuou adorando aqueles 2 bezerros de ouro que Jeroboão havia feito. E continuou incentivando todo o povo do Reino Norte a adorar aqueles 2 bezerros de ouro. Então, eu até tinha dito isso para vocês. Quando eles iam adorar o boi de ouro, lá o bezerro de ouro, lá em Betel, e quando eles iam adorar lá em Dan, eles não estavam adorando um outro Deus. Eles estavam adorando em nome do Deus de Israel. Eles falavam, olhando para aquele bezerro de ouro, o nome que Deus se apresentou para Moisés. Então eles achavam, né, que estavam adorando a Deus daquela forma. Mas a gente já falou sobre isso, eles estavam adorando errado. E se você adora errado, não é adoração. Deus abomina o que você está fazendo. Está errado. Ainda que seja para ele, mas está errado. A palavra de Deus diz que Deus abomina a oração do ímpio. Né? Então, de nada adianta você estar orando para o bezerro de ouro, se você está fazendo errado. Então, Deus não se agradou disso, a gente lembra. Deus mandou um profeta para avisar Jeú que, por causa disso, por ele ter pecado, agora a descendência dele não seria para sempre no trono de Israel. Mas, porque ele obedeceu a Deus, quando Deus mandou matar toda a descendência de Acabe, por causa disso, Deus deixaria que até a 4ª geração dele ficasse no trono. Então a gente lembra que Jeú morreu. Então Jeoacás virou rei. Jeoacás morreu. Então Jeoás virou rei. Tá? Então a gente está na 3ª geração de Jeú. Jeoás, tá? Então lá no Reino Norte, quem está reinando é Jeoás, o neto de Jeú. Já é a 3ª geração de Jeú. Lá embaixo, a gente lembra... A paz, Batuta, lá embaixo a gente lembra quem é que está reinando, né? Quem é que está reinando lá embaixo? Lembra, gente, daquela... Vamos voltar para o tempo de Jeú, né? Como eu falei de Jeú em cima, né? A gente lembra que Jeú havia matado o rei do norte e o rei do sul, né? Então, Jeú havia matado ali no reino norte o Jorão, e ali no Jeorão, né? E lá no reino sul ele havia matado Acasias, né?
A gente lembra quando ele matou Acasias tinha um monte de filho. E ele não matou os filhos de Acasias, ele focou em matar a família de Acabe, apesar de Acasias ser descendente de Acabe, a gente já falou sobre isso, ele focou em matar a descendência de Acabe lá no Reino Norte. Então, os filhos de Acasias estavam vivos, né? Ficaram vivos. E Jeú começou a reinar lá no Reino Norte. Só que quem foi que começou a reinar lá no Reino Sul? A gente lembra a mãe de Acasias. Acasias morreu, então Atalia, a filha de Jezabel, começou a reinar ali no Reino Sul. E ela não queria ter nenhum perigo de perder o trono. Então ela mandou matar toda a descendência do próprio filho dela, todos os netos dela. Ela começou a mandar matar todos os netos dela, qualquer pessoa que pudesse subir ao trono, né, no lugar dela, ela mandou matar todo mundo. Então a gente lembra que Jeosseba, a irmã de Acasias, meia-irmã de Acasias, por parte de outra mãe, né? Ela foi e pegou um filho de Acasias, um bebezinho, né? E fugiu com ele. E fugiu lá pro templo, a gente lembra, né? E assim ela ficou por 7 anos ali no templo, escondendo aquele menino, até que ele cresceu, teve 7 anos de idade. E é o Joás. A gente lembra, então, lá no Reino Norte, estava Jeú reinando, né? Lá no Reino Sul, estava Atalia, a doida, reinando, né? Então, a gente lembra que o povo achava que toda a descendência de Davi havia morrido. Porque todo o povo sabia sobre a promessa de Deus sobre a descendência de Davi, que sempre haveria um herdeiro no trono. O trono da descendência de Davi seria eterno. Seria eterno, jamais se apartaria da descendência de Davi, que é Jesus, né, que ele estava falando. Mas a gente lembra que o povo ali já sabia sobre essa promessa, né? E eles acharam, matou todo mundo, né? E quem era descendente de Davi? Acasias. Então, os filhos de Acasias eram os descendentes de Davi. Morreu todo mundo, não tem mais descendente de Davi nenhum vivo. Mas havia Joás, né? A gente lembra que foi o bebezinho que foi levado. Ele era o único descendente de Davi vivo. Então, o sumo sacerdote, a gente lembra, Joiada, levou ali Joás, apresentou para todo mundo, falou, gente, aqui ó, o descendente de Davi está vivo, né? E é em cima dele que se cumpre a profecia de Deus, porque Deus falou que era o descendente de Davi que sentaria no trono. Então ele foi feito rei, a gente lembra, com 7 anos de idade, né? E Atalia foi morta. Então a gente lembra que Joás era muito novinho. Então ele era guiado no reino, no trono, por Joiada, o sumo sacerdote. E enquanto ele foi orientado, aconselhado por Joiada, ele foi um bom rei. Ele andou no caminho do Senhor, né? Ele recebia bons conselhos e por isso andava corretamente. E ele era abençoado. Mas Joiada morreu, a gente lembra. Então, quando Joiada morreu, Joás foi buscar outros conselheiros. E ele buscou conselheiros sem sabedoria nenhuma. E esses conselheiros começaram a aconselhá-lo a erguer altares para Baal, erguer altares para deuses pagãos e levantar bosques para Deus Aserá. E ele começou a fazer isso lá em Jerusalém, na cidade que Deus havia escolhido para ele habitar. E ele começou a levantar ali por todo o reino de Judá esses altares pagãos. E Deus então ficou injuriado quando soube disso, né? Quando viu isso, né? Deus ficou injuriado, porque ele parou de seguir a Deus depois que Joiada morreu. Aí a gente lembra que Joás morreu, Joás foi morto, né? A gente lembra. E então, a gente terminou na aula passada falando disso, que Joás foi morto. E então, quem foi que virou rei no lugar de Joás? Amazias, tá? Então, agora, como que tá o momento histórico pra gente? Lá no Reino Norte está Jeoás, o neto de Jeú, e lá no Reino Sul está Amazias, o filho de Joás, tá? Então é aí que a gente se encontra na história de Israel. Amazias, ele começa a reinar no 2º ano do reinado de Jeoás. Então você vê que está bem pertinho ali, né? O reinado dele está bem próximo. Mas Jeoás vai morrer e Amazias ainda vai ficar 15 anos reinando, tá, gente? Então a gente vai ver ainda Amazias reinando durante o reinado de Jeroboão II ainda ali, tá bom? Aí, então, quando Uzias entrar na história, a gente vai começar a falar ali sobre os profetas, né? Jeroboão, a gente já fala também sobre Jonas, Amós, né? A gente começa a falar ali sobre Oséias
e sobre Isaías. É durante o reinado ali de Uzias. Uzias vai reinar bastante tempo, gente. Vai ser um rei que vai durar muito tempo no reino de Judá. E é durante o reinado de Uzias que, então, surge Isaías, tá? Mas primeiro a gente vai estudar Jonas, Amós e Oséias. Por último, é que a gente vai estudar Isaías, tá? Então, a gente já tá chegando nesses profetas aí, glória a Deus. A gente tá chegando em Jonas, Amós, Oséias e Isaías. Amém. Então, agora vamos para a história, gente. A gente vai para o segundo livro de Reis, tá? Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, versículo 1. No segundo ano de Jeoás, o neto de Jeú, né? Então, começou a reinar Amazias, o filho de Joás, o rei de Judá. Versículo 2. Tinha Amazias 25 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou, Amazias, por 29 anos, tá? Então, ele ficou reinando ali, Amazias, 29 anos em Jerusalém. O nome da mãe dele era Joadã e ela era também ali de Jerusalém. E diz aqui no versículo 3 que ele fez o que era reto diante dos olhos de Deus, tá? Só que a gente vai ver que não. A gente vai ver mais pra frente, aqui isso é uma parte mais pra frente. Até um determinado momento da história, ele fez o que era certo. Mas há um momento na história que ele vai vencer uma batalha. E quando ele vence essa batalha, a vitória dele sobe para a cabeça. E ele começa a adorar outros deuses. E Deus fala isso, pô, por que você está adorando outros deuses se eu fiz você vencer esses povos? Deus dá poder, né, para Amazias para vencer povos grandes. E Amazias vence esse povo grande e Amazias rouba os deuses desse povo que ele venceu e começa a adorar. E Deus então fala, por que é que você está adorando esses deuses, Amazias? Se você derrotou, é prova de que eu sou melhor, caramba, você está adorando eles por quê? E a gente começa a ver ali a queda de Amazias, tá? Então Amazias começa a subir para a cabeça dele, começa a ficar doido achando que ele é o máximo, tá? Então ele não vai ser tão perfeito assim, tá? Até a vitória ali contra Edom, tava bom o negócio. Depois da vitória ali contra Edom, ele começa a ficar doido, né? Ele rouba os deuses lá de Edom e a gente vai ver isso. Então no versículo 3 diz isso, que até esse momento ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. Mas não como Davi. Uau! Ele fazia o que era reto, mas ele não era como Davi, que tinha prazer na lei de Deus, que tinha prazer em andar ali obedecendo a Deus. Não, ele não era como Davi. Então aqui diz que ele era parecido, era com Joás. A gente lembra que Joás serviu a Deus por causa de Joiada. Não era por causa do coração dele. Era por causa de Joiada. E tá falando que ele é mesmo, já tá dando um spoiler aqui pra gente, né? Que ele era como o pai dele. Ele vai servir a Deus não porque o coração dele é sincero, por algum motivo, né? Então, depois de determinado momento, ele já não precisa mais. E é a mesma coisa que foi com Joás. Joás foi até Joiada. Depois de Joiada, ele mudou, começou a servir Baal. E ele é a mesma coisa, Amazias. Aí aqui diz no versículo 4 que ele não tirou os altos ali da terra de Judá, do reino de Judá. Ele não tirou os altares que haviam sido... Oi, Francisco, boa noite. Ele não tirou os altares que haviam sido criados por Joás. A gente lembra que depois da morte de Joiada, Joás começou a levantar vários altares, né? Para Baal, para vários deuses de outras nações ali. E ele não tirou, tá? Então, Amazias não tirou. Ele até no começo servia um pouco a Deus, mas não com interesse de coração igual Davi. Então diz que o povo ainda sacrificava nesses altares que Joás criou e queimava incenso também. Aí no versículo 5 diz, né, que durante o reinado dele, ele mandou matar os dois soldados lá que mataram o pai dele. Lembra, gente, que a gente viu isso na aula passada? 2 homens mataram o pai dele. 2 homens fizeram isso, né? Mataram lá o pai dele. O pai dele tinha caído de cama, lembra? Teve uma guerra ali contra a Síria. O pai dele foi ferido nessa guerra. E então ele ficou de cama. E a Síria
tentou ir de novo lá para tomar agora com o rei na cama, vai tomar ali Jerusalém facilmente. E ele comprou a paz, lembra? Ele foi e pegou todo o tesouro do templo e deu para a Síria para comprar a paz dele. E a Síria então aceitou e deixou ele em paz. Então a gente lembra que ele estava de cama e ele fez isso para não morrer, né? Para ele não morrer, ele deu todo o tesouro do templo. Ele falou: não, aí eu não morro. Aí o Hazael não vai me matar da Síria, né? Mas a gente lembra que aí dois funcionários dele mataram ele. Dois servos dele, né? Duas pessoas que estavam ali no palácio e serviam ele, mataram ele. Então a gente lembra disso. A gente lembra que um era filho de uma moabita e um era filho de uma amonita. Gente, esses dois a gente lembra que são descendentes de Ló, né? Amonita e moabita são descendentes de Ló. E eles vieram e mataram, né? E isso era por justiça de Deus. A Bíblia ainda diz isso. Que era realmente para acontecer. Era um julgamento de Deus sobre Joás, né? Então, agora Amazias vai vingar essa morte do pai dele. E vai mandar matar esses dois homens, né? Então aqui diz que ele matou os dois homens que mataram lá o pai dele. Aí diz no versículo 6 que os filhos desses homens ele deixou vivo, ele não matou. E aqui diz, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. A gente já estudou isso em Deuteronômio, tá? A gente viu isso em Deuteronômio, capítulo 24. A gente lembra, eu já falei sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a lei, né? Tem gente que fala, não, a aliança da lei ainda está ativa, ainda tem que seguir a aliança da lei, né? Quando você fala sobre a aliança da lei, não são só os 10 mandamentos. A aliança da lei é muito extensa, né? A aliança da lei, ela está compreendendo ali todo o Pentateuco. A aliança da lei, ela compreende Deuteronômio, Levítico, compreende Números, compreende todo o Pentateuco. Então, são mais de 600 ordens, não são só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a base, né? É como se fosse todos os outros ramificações dos 10 mandamentos, né? Então, isso diz respeito a algum dos 10 mandamentos ali, indiretamente quer dizer alguma coisa ali com relação aos 10 mandamentos. Mas a lei era muito extensa, tá? Muito extensa mesmo. E uma das leis, uma das coisas que eles tinham que cumprir era isso. Você não pode matar o filho por causa do pecado do pai. Você não pode matar o pai por causa do pecado do filho. E isso era muito comum, eu até expliquei isso em Deuteronômio. Imagina nessa época, a pessoa cometeu algum pecado, fez alguma coisa, digno de morte o que ela fez, ela foge. Ela fugiu. Ninguém achou mais ela, foi para outro reino. Aí o que eles queriam fazer para vingar? Vamos matar o filho. Então, machando ele, a gente mata a família, ele vai sentir dor. Ele pelo menos ele vai sofrer, né? De alguma forma a gente está vingando porque ele vai ser penalizado. E isso era muito comum. E Deus fala, não, isso não deve ser feito. Cada um responda pelo seu pecado. Não pode ser feito isso. A gente já estudou, tá? Então agora a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 13. Vamos voltar em um capítulo e vamos falar sobre a morte de Eliseu, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 até o versículo 25, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 até o versículo 25. Então aqui, Jeoás já está um tempo reinando lá no Reino Norte, Amazias já está um tempo reinando lá no Reino Sul, e chegou o momento de Eliseu morrer, tá? E diz no versículo 14 que Eliseu, ele acabou tendo uma doença. Diz aqui que ele ficou muito enfermo e era uma doença de morte. Era uma doença incurável. E ele morreu por causa dessa doença. Diz que essa doença foi que levou ele à morte. Aí diz que quando ele estava tão doente por causa dessa doença, né? E era uma doença que o levaria à morte, e pelo jeito era uma coisa que era óbvia, pelo jeito as pessoas viam e sabiam que ele ia morrer daquilo, né? Então, diz que Jeoás, o rei lá do Reino Norte, quando soube, foi lá ver o profeta Eliseu. Aí diz que ele chegou lá, né? Desceu lá do carro dele, né? Da carruagem real dele e começou a chorar, né? Então ele disse assim para Eliseu: meu pai
meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, né? E o que quer dizer isso, né? O carro de Israel e seus cavaleiros. Ele está falando que Eliseu era como um carro de guerra para Israel. Ele está falando que Eliseu era como cavaleiros para Israel. Ele está falando, caramba, você era mais valioso que um exército para nós. É isso que o Joás está dizendo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você foi mais importante para Israel do que um exército. Você defendeu mais Israel do que os melhores soldados. É isso que ele está querendo dizer. E a gente lembra que realmente ele fez isso, né? Ele avisou, a gente lembra Jeoacás, né? Avisou ali Jeú. Então ele tinha, né? Realmente muito serviço, né? A gente lembra até que no tempo que Jorão ainda era vivo, ele conduziu todo o exército, né? Inimigo até o centro, né? Ali até a capital. E ele fez muito para Israel. E é nesse sentido que ele está falando. Caramba, você fez muito por Israel. Você fez muito, você foi mais importante do que um melhor exército. Você defendeu, você lutou por nós, você lutou por Israel. Como você fez tanto por nós. Uau! E então Eliseu, né, diz assim, ainda não acabou, eu ainda tenho mais coisa aí na manga, né? E Eliseu fala, Joás, pega aquele arco ali, aquela flecha. Aí ele foi, pegou o arco, pegou as flechas, né? E então Eliseu falou para o rei de Israel, falou para Joás, agora põe o arco na tua mão, no sentido de atirar, né? Põe o arco na tua mão. Então ele pôs o arco sobre a mão dele. E Eliseu colocou as mãos dele sobre a mão de Jeoás, o rei do norte. Então Eliseu falou assim para Joás, Joás, abre a janela que está na parede do oriente. Né? Então provavelmente uma janela de um lado, do outro, de várias paredes. Né? Ele fala, não, abre a janela que dá para o oriente. O que dava para o oriente? A Síria. Né? Então abre a janela que dá para a Síria, no Oriente. Então abre a janela ali do Oriente, que é sentido a Síria. E o rei abriu, Joás abriu a janela. Então Eliseu falou, agora atira uma flecha. E ele então atirou. Joás foi e atirou em direção à Síria, a flecha ali. Então Eliseu falou, essa é a flecha da vitória de Deus. A flecha da vitória contra os sírios. Pois você, Joás, vai ferir os sírios em Afeca, até os destruir. Então Eliseu falou, agora você vai pegar as outras flechas, Joás. Então Joás foi e pegou todas as flechas. Então Eliseu falou para Joás, agora você vai pegar essas flechas e você vai atirar sem parar e vai ferir a terra. Fica atirando as flechas para ferir a terra. E então diz que Joás atirou uma vez, atirou outra, atirou a terceira e se cansou. Parou. Aí não quis atirar mais. Aí quando Eliseu viu isso, Eliseu ficou muito indignado. Eliseu falou, por que você parou? Era para você ter atirado pelo menos 6 vezes no chão. Se você tivesse atirado pelo menos 6 vezes no chão, porque flecha para isso tinha. Você ficou com preguiça. Se você tivesse atirado pelo menos 6 vezes no chão, você venceria totalmente a Síria. Mas por você ter atirado só 3 vezes, você vencerá a Síria. Uau! Então, diz isso no versículo 19 que eu acabei de falar, né? Diz assim, então o homem de Deus, né, Eliseu, se indignou muito contra o rei Joás. E ele disse assim para Joás, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes você vai ferir os sírios. E depois disso, gente, morreu Eliseu. Aí diz que Eliseu morreu dessa doença e ele foi sepultado. Aí diz aqui uma informação breve para a gente entender o próximo versículo. Todo início de ano, os moabitas invadiam a terra de Israel. Isso era comum. Todo início de ano, os moabitas iam lá e invadiam a terra de Israel. Aí no versículo 21 diz que no início do ano estava tendo um sepultamento.
foi lá uma família para sepultar um homem israelita. E eis que quando eles olharam, eles viram que estava tendo uma dessas invasões. Então os moabitas estavam vindo invadir Israel. Quando eles viram que os moabitas estavam vindo invadir Israel, eles pegaram o corpo que eles estavam sepultando e jogaram lá no túmulo de Eliseu. E diz que quando esse homem tocou no osso de Eliseu, de alguma forma, né, o osso de Eliseu ficou exposto ali, né, não sei se eles cavaram como que foi, mas diz que o osso de Eliseu ficou exposto. E esse homem morto tocou no osso de Eliseu. No momento que ele tocou no osso de Eliseu, ele ressuscitou e ele ficou de pé. Aí diz que ele ficou de pé, andou e fugiu também dos moabitas e correu também, o morto, gente, só por ter tocado no osso de Eliseu. Uau! Aí no versículo 21 diz isso. E sucedeu que, enterrando eles, né, os israelitas, um homem, eis que viram uma tropa, né, uma tropa de moabitas. Então eles pegaram o morto e jogaram o morto na sepultura de Eliseu. E quando o morto caiu ali na sepultura de Eliseu e tocou os ossos de Eliseu, ele se levantou e ficou de pé e correu. Uau! Você vê aqui uma honraria para Eliseu, né? Essa história anotada. Por quê? Porque Eliseu morreu de uma doença. Né? Então Eliseu morreu de uma doença. Se fosse hoje, né, com essa falta de sabedoria que há dentro da igreja, né, a pessoa já vai falar que Eliseu se desviou por isso que morreu de uma doença, né? Porque hoje em dia, né, você tem doença, você não tá com Deus, né? Então, e até naquela época, né, as pessoas achavam que a gente lembra a história de Jó, né? Então, eles entendiam isso, né? Que não tinha como uma pessoa que está com Deus ficar doente. Eles entendiam isso, né? Até hoje os ignorantes entendem isso também. Mas aqui se vê, uau, né? Eliseu morreu com uma doença que foi a causadora da morte dele. Era uma doença séria, né? Era uma doença incurável que o levou à morte. Mas você vê o quanto esse homem, né? Era ungido, né? Nele estava o poder de Deus até depois de morto. Só estava o osso dele na sepultura, né? Já havia só osso, já não tinha nem mais carne. Era só osso ali. E uau, ainda estava o poder de Deus ali. Então aí a pessoa vem dizer que ele morreu sem Deus porque ele morreu doente. É nada, né? Caramba, encostou no osso e o cara ressuscitou, ficou de pé e correu também. Caramba, uau. Então agora no versículo 22, né? Depois dessa honraria aí para Eliseu. No versículo 22, vamos falar um pouquinho mais sobre Hazael. O Hazael é ruim. Esse Hazael tá dando história aí, hein? Hazael, a gente lembra que ele foi escolhido por Deus para acabar com a descendência de Acabe, hein? Olha aí, esse homem ainda tá aí, né? Então, uau. Hazael, então, diz que durante o reinado de Jeoacás, quem é Jeoacás? É o pai de Jeoás. Quem é Jeoacás? É o filho de Jeú, tá? Então a gente lembra, foi Jeú, né? Foi Jeoacás e agora é Jeoás. Então, durante o reinado do filho de Jeú, chamado Jeoacás, do pai de Jeoás, diz que Hazael, o rei da Síria, oprimiu muito Israel. Oprimiu demais Israel. No versículo 23 diz que Deus teve misericórdia deles e ficou com dó. Deus se compadeceu deles e ficou com dó deles. E por isso não os destruiu. Você vê que era obra de Deus essa opressão. Deus permitiu essa opressão, porque aquele reino norte ali era difícil, hein? Então Deus permitiu aquela opressão. Mas quando eles começaram a ser oprimidos, Deus teve dó deles. Deus se compadeceu deles e não permitiu que eles fossem destruídos. Deus não quis destruí-los. Uau! Aí diz isso no versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles. E tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão. Deus os tirou dessa opressão. Não porque eles mereciam, ele está dizendo aqui, porque eles continuavam adorando errado, né? Adorando os 2 bezerros de ouro lá, adorando Baal, né? Fazendo tudo errado. Então diz que Deus teve compaixão deles ainda assim. E aqui diz por quê?
por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por amor a Abraão, por amor a Isaac e por amor a Jacó, Deus decidiu voltar-se para eles. Deus não virou o rosto para eles. Por causa de Abraão. Não é por causa deles, não. Eles mereciam que Deus virasse o rosto para eles. Mas Deus não virou por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi que Deus não quis destruí-los. E não os lançou ainda da sua presença. E Deus ainda foi com aquele povo. Não por amor àquele povo, mas por amor a Abraão, Isaac e Jacó. Eu já até falei sobre isso em algumas aulas, né? Existe um nível de amor, né? De compaixão de Deus diferente do que a gente conhece, né? Eu até dou o exemplo daquela mulher lá no Novo Testamento. Quando ela encontra Jesus, ela podia falar, né? Tem compaixão da minha filha. Quem é que estava sofrendo? Quem é que estava com doença? Quem é que estava ali? Eu acho que era uma doença que a filha dela tinha. Quem é que estava? Era a filha dela. Mas ela não fala isso. Ela fala, Senhor, tem compaixão de mim e cura a minha filha. Uau! Existe um nível de compaixão diferente, né? Que não é compaixão àquele que está sofrendo, mas é compaixão a mim que estou vendo ele sofrer. Uau! Caramba! E a Bíblia diz isso, né? Existem algumas pessoas, a gente fica achando que Deus nunca desiste de nós, né? A gente fica achando que Deus nunca se cansa, né? Mas a Bíblia prova que Deus se cansa da gente, sim. A Bíblia prova que Deus desiste também. A Bíblia prova que Deus entrega a gente a nós mesmos também. Deus se cansa e fala, então fica com você mesmo. Faz o que você quiser. Deus faz isso. E essa é a questão. E se eu estou orando para alguém que Deus já chegou nesse nível? E se eu estou orando para Deus e Deus já decidiu deixar essa pessoa para ela mesma? Decidiu já entregar essa pessoa à dureza do coração dela? A Bíblia diz isso, né? Que Deus, ele tem compaixão de quem ele quer ter, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece o coração de quem ele quer. Então, e se Deus chegou nesse nível com a pessoa que eu tô orando? Eu tô orando para uma pessoa que é cabeça dura, que eu sei que ela é abominável. As coisas que ela faz são abomináveis diante de Deus. Como que Deus vai ter compaixão dela? Né? Então, existe um nível de oração que é um nível de oração diferente, né? É um nível de compaixão diferente. Porque eu sei que Deus talvez não tenha mais compaixão dessa pessoa. Porque essa pessoa é muito ruim. Porque essa pessoa, às vezes, já foi entregue à própria dureza do coração dela. E aí? Tá perdido? Não. A Bíblia diz que a oração de um justo é capaz de fazer com que pecados sejam perdoados. Uau! Então eu posso orar e falar, Deus, tem compaixão de mim e cura essa pessoa. Tem compaixão de mim e quebranta o coração dessa pessoa, se apresenta essa pessoa, transforma a vida dessa pessoa, muda ela, Deus. Não por compaixão a ela, porque às vezes Deus não tem mais compaixão não, gente. A gente fica achando que, né, tudo a gente acha que a paciência de Deus é eterna, a compaixão de Deus é eterna. Não, gente. Né? Se a compaixão de Deus fosse eterna, Deus não tinha feito tanto julgamento aí, né? Não, não é eterna, não. E uau, e a gente vê isso aqui, né? Caramba, era um povo que era abominável para Deus. Pela lei de Deus era abominável. Era um povo que adorava bezerros de ouro. Era um povo que orava para Baal. Era um povo, né, que era abominável diante da lei de Deus. Mas por compaixão a Abraão, a Isaac e a Jacó, que já nem vivos eram nessa época, Deus segurou a descendência deles. Uau! Uau! Pensou nisso, gente? Uau! Né? Se eu for obediente a Deus, servir a Deus, se eu for ali, né, firme, ainda que eu não esteja mais aqui, ainda que eu tenha morrido, daqui a não sei quanto tempo, se a minha descendência fizer alguma coisa abominável diante de Deus, por amor a mim, Deus pode poupar a minha descendência. Caramba, né? Uau, uau. Esses detalhes assim que fazem a gente ver a grandiosidade de Deus, né? Uau. Então diz, gente, que por amor de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi que Deus poupou um povo abominável. Caramba. Então no versículo 23, né, diz isso, que Deus
não permitiu, né, que eles ficassem para sempre nessa opressão. Então diz que Hazael morreu, né, o rei da Síria, e o filho dele começou a reinar, chamado Ben-Hadad, né? E diz que na época de Jeoás, a gente lembra que a Síria começou a oprimir Israel na época de Jeoacás, né? Filho de Jeú e pai de Jeoás. Agora, o neto de Jeú, Jeoás, consegue libertar esse povo. Aí diz no versículo 25, e Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, o rei da Síria, filho de Hazael, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, o seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás ganhou da Síria e ele recuperou as cidades de Israel. Caramba! Então a gente viu que na época de Jeoacás houve uma guerra ali com Hazael e Hazael conquistou algumas terras de Israel. E essas terras que ele conquistou de Israel, ele oprimia o povo de Israel, ele maltratava. E Deus se compadeceu deles, não por eles, mas por Abraão, Isaque e Jacó. E então, no reinado de Jeoás, Deus os libertou. Não que eles merecessem, que eles eram abomináveis, mas por amor a Abraão, Isaque e Jacó, Deus os libertou. E as terras voltaram a ser de Israel. Uau, caramba, né, gente? Que extraordinário. Então, amém, gente. A gente termina a nossa aula aqui hoje agora. Glória a Deus. Amém. Espero que vocês estejam ansiosos como eu tô, gente. Eu tô muito ansiosa pra gente ver os profetas aí, ó. Jonas, Oséias, Amós, Isaías. Uau, tô muito ansiosa. Estamos chegando. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém, né? E até segunda-feira com a graça de Deus, tá? Eu vou desconectar o Facebook, vou desconectar o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Amém.